Crise no IBGE. IBGE mais suspenso. O IBGE suspendeu temporariamente as atividades do IBGE+, fundação criada para captar recursos privados, devido à forte insatisfação com o presidente Márcio Postman. Servidores criticam a gestão de Postman, alegando autoritarismo, viés político e midiático, e perda de credibilidade e autonomia do IBGE com a abertura para investimento privado. A crise, que envolve servidores, diretores e até mesmo setores do governo, ameaça a imagem e o funcionamento do Instituto. Kassab critica Haddad, ministro fraco. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, criticou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmando que ele é fraco e não consegue comandar a pasta, impedindo a implementação de projetos importantes. Kassab, apesar de seu partido ser aliado do governo Lula, declarou que um ministro da Fazenda forte é crucial para a economia e que Haddad não se encaixa nesse perfil. Medo na comunidade brasileira no EUA. O influenciador Júnior Pena relata o medo crescente na comunidade de imigrantes brasileiros no EUA. Após as novas políticas de imigração de Trump, famílias estão mudando sua rotina, evitando sair de casa e considerando retornar ao Brasil devido às ameaças de deportação e blitzes para capturar imigrantes irregulares. O impacto é sentido em locais frequentados pela comunidade, como mercados e igrejas. DeepSeek. Sucesso chinês em IA. O chatbot chinês DeepSeek superou o chat GPT em downloads no EUA, causando impacto em Wall Street e gerando comentários de Donald Trump. Seu fundador, Liang Wenfeng, um bilionário relativamente desconhecido, agora está sob os holofotes após o sucesso inesperado do aplicativo, desenvolvido com baixo custo. Vazamento da delação de Mauro Cid. A defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, pediu ao ministro Alexandre de Moraes a abertura de investigação sobre o vazamento de sua colaboração premiada à imprensa. Os advogados alegam crime, colocando em risco Cid e o processo. O vazamento revelou detalhes sobre 3 grupos em torno de Bolsonaro após as eleições de 2022. Conservadores, moderados e radicais, com Cid citando diversos envolvidos, incluindo senadores, generais e políticos. PF. Queda no porte de armas em 2024. A Polícia Federal, PF, divulgou queda de 30% nas licenças para porte de arma de fogo em 2024. Em comparação com 2023, houve também redução de 11,6% nos registros de armas e aumento de 9,7% nas apreensões de munições. Por outro lado, a descapitalização do crime organizado cresceu 70%. Atingindo 5,6 bilhões de reais em prejuízos em 2024. Exército usa Lei Rouanet para a cultura. Diante de dificuldades financeiras, o Exército utilizará a Lei Rouanet para financiar projetos culturais. 2 projetos foram apresentados. Um para apresentações da banda sinfônica, 690 milhares de reais, e outro para experiências imersivas no Forte do Brum, 3,6 milhões de reais.
Kassab critica Haddad. Ministro, fraco. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, criticou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmando que sua dificuldade em se impor no governo é um mau sinal para a economia. Kassab comparou Haddad a ministros anteriores, ressaltando a importância de um ministro da Fazenda forte para o sucesso econômico do país. Lula e Boric discutem integração latino-americana. Os presidentes Lula e Boric conversaram por telefone sobre a integração da América Latina e Caribe. O encontro de líderes em defesa da democracia, a ser sediado no Chile, e a visita de Estado de Boric ao Brasil em 22 de abril. A conversa ocorreu após o cancelamento de uma reunião da CELAC sobre migração e seguiu uma visita de Lula ao Chile em agosto, onde foram firmados 15 acordos bilaterais. Mota promete abertura na Câmara. O deputado Hugo Mota, Republicanos PB, favorito na disputa pela presidência da Câmara, prometeu maior abertura para projetos de frentes parlamentares, incluindo um de revisão de PPPS e concessões, atendendo a interesses do governo. Pacheco impõe condições para ministério. O senador Rodrigo Pacheco, PSD Minas Gerais, negocia sua entrada no governo Lula, impondo condições. Convite pessoal do presidente, sem vinculação ao PSD ou à candidatura ao governo de Minas em 2026. Há especulações sobre seu ingresso no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, MDIC, em substituição a Alckmin, visando melhorar a articulação com o empresariado mineiro e aproximar Lula do governador Zema. A decisão dependerá dos desdobramentos após a eleição das mesas diretoras do Congresso. Incêndio no Etihad Stadium. Um incêndio em um estande do Etihad Stadium foi rapidamente controlado antes da partida do Manchester City contra o Clube Brugge. Eventos planejados na entrada, incluindo a apresentação dos novos jogadores, foram cancelados por precaução. A segurança dos torcedores é a prioridade do clube. Novo acordo EU-Brasil sobre deportações. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, negociará um novo acordo com os EUA sobre deportações de brasileiros ilegais, após relatos de maus-tratos a passageiros em voo deportados da sexta-feira. iPhone 17. Rumores e novidades. A Apple prepara o lançamento do iPhone 17 em setembro de 2025. Com grandes mudanças de design desde o iPhone X. A linha terá 4 modelos: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e um novo iPhone 17R, mais fino, 6 mm. As telas serão maiores, 6,3 polegadas no padrão e 6,6 polegadas no E. Com tecnologia ProMotion, 120 Hz, e display anti-reflexo. As câmeras serão atualizadas. Frontal de 2.4 MP e telefoto de 4.8 MP no Pro Max. E o chip modem 5G da Apple substituirá o da Broadcom, assim como o Bluetooth e o Wi-Fi 7. O preço do iPhone 17R deve ser mais acessível que os modelos Pro, a partir de $999. Dólar sobe após decisão do Fed.
O dólar subiu 0,16% em relação ao real, atingindo R$ 5,878 na compra e venda. Após leilão do Banco Central e decisão de juros do Federal Reserve, o mercado aguarda comunicados do Banco Central Brasileiro e do Fed, com expectativas de alta da Selic em 1 ponto percentual e manutenção da taxa de juros americana, respectivamente. O aumento da diferença de juros entre Brasil e EUA pode tornar o real mais atrativo. O Banco Central Brasileiro vendeu 2 bilhões de dólares em leilão. Fed mantém juros? Aguarda Trump. O Federal Reserve manteve os juros inalterados em 4,25% a 4,50%, aguardando dados para confirmar a redução da inflação. Apesar do crescimento econômico sólido e baixo desemprego, o Fed adotou uma postura de espera, observando a inflação ainda elevada. A principal incerteza reside nas políticas econômicas do presidente Trump, que podem impactar as decisões futuras do Fed sobre taxas de juros, especialmente considerando suas declarações públicas sobre a necessidade de reduções imediatas.